Ministério da Defesa ucraniano afirma que a Ucrânia já reconquistou grande parte do território das arredores de Kiev, embora os russos tenham deixado uma pequena surpresa, pelo menos segundo o Zelensky. Erdogan afirma que quer a paz entre Rússia e Ucrânia e vai convidar Zelensky e Putin para fazer uma reunião, enquanto os Estados Unidos, completamente endividado, tenta arranjar um jeito de pagar sua dívida de, pasmem, 30 trilhões de dólares, e crescendo durante o governo Biden, hein? O Putin, segundo os jornais independentes russos, está com câncer de tireoide e pela primeira vez, pelo menos publicamente falando, o Papa, o chefe de Estado do Vaticano e grande liderança da religião cristã mundial, critica Putin e promete visitar Kiev em apoio aos ucranianos. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você pré-vestibulando, interessado ou concurseiro, na descrição. Cara, é muito baratinho, tá? Contato comigo ali direto ao professor, aulas semanais sendo atualizadas, resumos mensais, link na descrição, vocês não vão se arrepender. E claro, se você quiser contribuir aqui para o canal sendo membro, sensacional, se não só o seu like, seu engajamento, seu comentário, já é mais que sensacional. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, galera. Ó, seguinte, como eu falei para vocês, uma notícia hoje, né, boa para a Ucrânia, claro. A Ucrânia alega, e o Zelensky já tinha falado isso ontem, né, que a Rússia estava saindo das suas posições mais ao norte do território, e com isso a Ucrânia foi reconquistando algumas cidades. As cidades como se fosse uma espécie de região metropolitana ali de Kiev. Essas cidades, segundo o próprio governo ucraniano, o Ministério da Defesa ucraniano, tiveram como um infortúnio, né, como a Rússia deixando algumas minas nas casas, moradias, corpos jogados ali ao relento, como uma forma de mostrar que eles já tinham sido usados pela Rússia. Obviamente, pessoal, dentro da narrativa, cabe muito mostrar os russos como malvados, tal, e de fato, né, uma intervenção em um país soberano nunca é uma coisa que se preze, nunca é uma coisa muito satisfatória. Embora isso seja um ponto positivo para a Ucrânia, não se sabe exatamente o que isso quer dizer. Por quê? Existem algumas vertentes que podem estar sendo discutidas. A Rússia já anunciou que a sua proposta nesse momento é mudar o seu objetivo principal, não é mais a região, por exemplo, de Kiev, Kharkiv e tal, e sim a região que pega a Lugansk e Donetsk, região de Donbass, o sudeste ali da Ucrânia, até a conexão com a Crimeia. Só que mesmo nesse ponto que hoje, muito possivelmente, as tropas estão saindo para se centrar um pouco mais no sudeste e talvez dominar aquela região, mesmo aí, os ucranianos alegam que eles não vão desistir. Apesar da Rússia ser muito mais poderosa, eles vão para cima, eles vão defender Mariupol, embora eu acho que seja muito difícil reconquistar dos russos. A Rússia é sim muito mais poderosa, tá? Mas os ucranianos, pelo menos segundo a declaração do Zelensky, ainda não abriram mão do território. Aliás, o acordo que foi feito na Turquia, com a presença de Erdogan, mas sem o chefe de Estado da Ucrânia e da Rússia, ele falava justamente sobre isso, que a Ucrânia ela aceita ser um membro neutro da OTAN, aliás, não ser membro da OTAN, um status de neutralidade militar, mas ainda era necessário fazer algum tipo de discussão sobre o que vai acontecer com Donbass, Lugansk e Donetsk, que serão regiões autônomas, e se a Rússia vai desocupar os territórios que foram ocupados, tá? Então, assim, o Erdogan falou para o Putin e para o Zelensky se encontrarem pessoalmente na Turquia. A Turquia, olha o mundo louco, né? O Erdogan fazendo um acordo de paz, tá? Mas, por enquanto, nenhum dos dois chefes de estados responderam. Embora o Zelensky já tenha sim demonstrado no passado que ele aceita fazer uma negociação presencial com o Putin. O Putin, aparentemente, nesse momento, ainda não. Pessoal, vocês viram como geopolítica é complicado, hein? Segundo informações oficiais, o principal negociador ucraniano falou nesse momento que a Rússia aceitou as principais condições da Ucrânia para negociar o acordo. Ou seja, o Erdogan não estava convidando à toa o Zelensky e o Putin para uma conversa. A única coisa que não foi decidida ainda, pelo menos a princípio, é o que fazer na região da Crimeia. Se de fato a Crimeia vai ser reconhecida como território russo ou não. Mas aparentemente a paz está bastante próxima. Ou não, né? Vai saber, galera. Desses dois negociadores, dá para desconfiar de tudo. Outro ponto que vale bastante destaque é a respeito da guerra informacional que vem sendo criada. Já tinha sido declarado pela mídia britânica que o Putin estava com algum tipo de câncer. E aí, quando você coloca um câncer até em estado terminal, segundo a mídia britânica, isso justificaria ações mais pesadas do Putin.
eu posso usar um armamento nuclear, eu posso usar um armamento pesado, não tenho membro da OTAN, eu vou morrer de qualquer jeito, né? Então você começa a colocar na cabeça do mundo ocidental, principalmente, o Putin é louco, o Putin é inconsequente, ele não liga pra ninguém e tal. Dessa vez, a mídia independente russa, um jornal independente russo, que tinha sido perseguido pelo Putin, divulgou a matéria que, dentre outras coisas, falava que o Putin tomava banho de chifre de veado, né, se não me engano, enfim, chifre de algum tipo de animal, porque isso, teoricamente, reforçaria a sua vitalidade, e também falou, aí com argumentos um pouco mais sérios, né, que o Putin, ele tem um câncer de tireoide, e que o Kremlin, ao longo de todo o tempo da vida do Putin, desde os anos 2000, quando ele teve uma queda feia de cavalo, fraturou a sua coluna, mas isso não foi divulgado, maiores informações a respeito do seu estado de saúde, sonega, não informa, né, a população sobre o que vem acontecendo com o Putin, para fazer o imaginário de superpoderoso e tal. Poxa, vocês sabem qual que é a idade do Putin? O Putin tem 69 anos. Vocês falariam que ele tem essa idade? Pela imponência, pelo jeito de falar que ele tem? Ele parece que é um cara muito mais novo, é um cara muito mais sério, sisudo. Ele se mostra como um super poderoso, assim. E talvez ter um câncer de tireoide, problema na coluna, etc. Eles não gostam nem muito de mostrar a altura do Putin. O Putin não é um cara alto, é um chefe de Estado baixo, inclusive, tá? Para quê? Para reforçar essa superioridade do Putin. Mas, segundo esse jornal independente, o Putin tem câncer de tireoide. O Kremlin nega, fala que não existe essa informação, mas o jornal fala, inclusive, que ele tem na sua equipe de viagem médicos oncologistas especializados, inclusive, em tratamento de tireoide. Ou seja, pode ser que o Putin esteja com a saúde bastante debilitada. O Papa, chefe de Estado do Vaticano, e que, claro, faz parte, né, de toda do mundo cristão, lembrando que o cristianismo hoje é a maior religião do mundo, se a gente pegar todas as vertentes unidas, claro, ele aceitou o convite que o Zelensky fez na semana passada, quando o Zelensky fez um bate-papo ali com o Papa, e pela primeira vez falou mal do Putin, não falou do nome do Putin, mas falou que existe um chefe de Estado que está agindo de maneira autoritária, de maneira anacrônica, que não corresponde ao que o mundo contemporâneo pede hoje, e falou, inclusive, que ele considera, na verdade, fazer uma visita a Kiev. Aí, olha, a questão da segurança tem que estar bem forte, hein? Tá? Mas vai ser, né? Sempre que o Papa viaja, vai ser bem forte. Por mais que o Papa não vai fazer grande diferença nas negociações, é fato que é uma figura religiosa super importante, né? E ele ter a presença ali em Kiev mostra que, pelo menos o lado cristão, representado no Papa, claro, do cristão não ortodoxo, né, claro, é muito mais pró-Ucrânia, pelo menos nesse momento, ok? Outro ponto que se vale bem importante a respeito da economia americana. Os Estados Unidos que vem anunciando pesados investimentos, hein? Vai fazer investimento, por exemplo, anunciou 1,2 bilhão agora para a Ucrânia, vai reforçar financiamento, por exemplo, à OTAN, vai aumentar gastos militares. Não dá para esquecer que o governo Biden, ele fez uma proposta de orçamento agora que aumenta os gastos em praticamente todos os setores. E, aliás, é bem bonito isso, né? Bonito, entre aspas. Ele fez pacotes de estímulo econômico. A economia americana, hoje, pelos estímulos, está com desemprego baixo, isso é verdade. Só que não existe mágica na economia. É pacote de 4 trilhões para lá, 1 trilhão para cá, aumenta gastos militares ali e tal. Não existe dinheiro que nasça em árvore. Cara, convenhamos, eu sou totalmente favorável a fazer programas sociais, distribuição de renda e tal, desde que você justifique da onde vem esse dinheiro, né? Vamos fazer um paralelo aqui no Brasil, por exemplo. A gente está vendo nesse ano eleitoral, e não necessariamente porque é o Bolsonaro, tá? Se fosse qualquer outro político ano eleitoral, é sempre a mesma coisa. Aumenta gastos públicos, reduz os impostos, né? A população geralmente tem memória curta para saber as benesses aí. Mas enfim, tá vendo? Vamos isentar determinados impostos. Vamos fazer um programa social que aumenta, por exemplo, até R$400. Pô, legal. Eu acho sim que é importante reduzir os impostos e aumentar, dar mais dinheiro na mão da população mais pobre. Só que se a gente faz isso e não tira de algum lugar, a gente só produz dinheiro, isso vai aumentar o nosso déficit público, o nosso déficit primário. A gente vai gastar mais do que arrecadar. Aí tem algumas soluções para isso. A gente pode imprimir dinheiro, que vai gerar inflação. A gente pode emitir dívida, que é empurrar com a barriga, vamos pagar mais para frente. Ou a gente pode, num futuro, criar mais impostos. Ou seja, de qualquer jeito,
Se você faz uma política irresponsável de corte de impostos de um lugar, um lobby, porque você acha que vai ser interessante do ponto de vista eleitoral, e cria um programa social sem uma responsabilidade fiscal, isso pode trazer consequências negativas, tá? Pelo menos no curto prazo, no médio prazo, vai. O que o Biden está fazendo é muito parecido. Pô, a pandemia rolou? Rolou. Tem que ajudar a economia? Tem, é claro que tem. É super importante, não tem o que fazer, galera, tá? Tem que aumentar os gastos. Só que agora a conta está chegando. A conta está chegando com a inflação nos Estados Unidos, com a fuga dos investimentos. Hoje os Estados Unidos não é mais um país tão confiável assim. Pô, saiu a notícia que até o Brasil ele está começando a desdolarizar a sua economia. China, Rússia, Arábia Saudita aceitando o pagamento da China em yuan. Então os Estados Unidos está sim numa situação delicada. Até porque o dólar talvez não tenha mais essa confiabilidade que já teve há 2, 3 anos atrás. Isso é fato, tá? Mas o Biden, na sua proposta orçamentária, que aumenta gastos, ele arranjou, entre aspas, a solução. E aí quero saber a sua opinião, se você concorda. Quem tem que pagar conta desses aumentos dos gastos são os mais ricos. E aí, eu falo alguns números, tá? Bem específicos aí para vocês. Ele falou, por exemplo, né, que existem aí, mais ou menos, pessoal, a população que tem mais de 100 milhões de dólares, tá? Eles vão ter que pagar impostos na casa aí de 20%, por exemplo, em cima das suas ações. Ele estima que é mais ou menos 20.600 pessoas nos Estados Unidos hoje que tem essa situação, tá? Se a gente conseguir sobretaxar esses super ricos, tá? E desses super ricos, para vocês terem uma noção, 700, a ideia dos Estados Unidos é aumentar em 360 bilhões de dólares a arrecadação dentro de 10 anos, sendo que só 700 pessoas seriam responsáveis por aumentar cerca de 180 bilhões de dólares. Ou seja, o aumento na arrecadação vai vir quase na metade por 700 pessoas. Dentre essas 700 pessoas estão os megabilionários. E aí, por exemplo, segundo os dados apresentados nessa proposta de orçamento, né, estima-se aí que, por exemplo, pessoas como Elon Musk, Jeff Bezos, ou, por exemplo, Warren Buffett, que é conhecido como um dos maiores investidores do mundo, eles vão ter que contribuir com uma parte bastante pesada da sua... Pesado assim, né? Galera, pesado seria se eu que tivesse que pagar, cara. Então, assim, uma porção bastante significativa. Para vocês terem uma noção, por exemplo, segundo os cálculos feitos, o Elon Musk, ao longo de 10 anos, ele teria que contribuir com 50 bilhões de dólares. O Jeff Bezos, da Amazon, seria responsável por 35 bilhões de dólares ao longo de 10 anos. E o Warren Buffett, que é conhecido como um dos maiores investidores do mundo, principalmente o sistema Buy and Hold, né, que você investe e segura aí por longo prazo, 26 bilhões de dólares. A proposta, novamente, né, ela vai impactar nesses super ricos. Quem é crítico dessa proposta alega que esse dinheiro, por exemplo, ele não está sendo usado para somente especulação ou coisa que vale. Esse dinheiro ele poderia estar entrando na própria economia real, gerando emprego, circulando, etc. Ou seja, talvez o Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, eles teriam mais capacidade que o Estado em fazer esse dinheiro circular de maneira benéfica para a economia. Será? Enquanto outros alegam que é super injusto. 700 pessoas, por exemplo, existe um dado até relacionado à população negra, que esses super ricos, eles somando têm mais dinheiro que toda a população negra americana. Então a desigualdade social e a desigualdade racial é muito grande. Então é injusto eles terem esse dinheiro em mãos, e aí o Estado americano arrecadando esse dinheiro poderia fazer programas sociais, distribuição de renda, de uma maneira mais equitativa, de uma maneira mais justa, e que não transformaria esses mega milionários, ou mega bilionários, em pessoas pobres. O que você pensa? Tem mesmo que sobretaxar esses super ricos? Tem mesmo que fazer programas sociais e tirar um pouco da grana desses multi-mega bilionários? Com certeza sim, ficar sem comprar um pãozinho eles não vão. Mas será que talvez eles teriam mais capacidade do que o Estado de fazer circular o dinheiro de maneira eficiente, gerando emprego, circulando a economia? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Quero saber a sua opinião, mas fato assim, é que o Biden está revertendo completamente as políticas feitas pelo governo Trump, inclusive aumentando impostos sobre pessoa jurídica, que o Trump ele tinha rebaixado na tentativa de manter as empresas nos Estados Unidos, né? O Trump ele era muito protecionista, o Biden não tem tanto mais esse caráter. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.